Atos, capítulo 12, versículo 16. Mas Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e se espantaram. Eu vou repetir a história para que você entenda, que seja um pouco didático para você. Vou repetir a história, depois eu vou aplicar a história de forma profética. Nós estamos falando aqui do início da igreja. Era o início da igreja. Nesse início da igreja, Deus permitiu que houvessem algumas perseguições. Permissão de Deus. A igreja ela começa a ser perseguida agora aqui por Herodes. Essa já é a terceira geração de Herodes. Lembra de Herodes, aquele que começou quando ele matou as crianças quando Jesus nasceu? Esse aqui é o avô desse Herodes. Herodes agora ele começa a perseguir a igreja. E aí ele mata a Tiago, irmão de João. E ele viu que ao matar Tiago, os judeus ficaram felizes. Ele falou assim: agora é a oportunidade de eu crescer ainda mais. Vou cair na graça do povo. Então vou começar a perseguir ainda mais a igreja. E aí ele resolve agora prender a Pedro. É o próximo objetivo dele. Esse período é a festa dos pães ázimos, aquela festa que antecede a Páscoa. Uma semana antes, comendo pão sem fermento, ervas amargas, se preparando para uma festa principal, que era a Páscoa. E assim ele faz, ele prende Pedro. Ele prende Pedro, mas a igreja começa a orar. Grava isso, preste atenção nisso. Após Pedro ser preso, a igreja começa a orar incessantemente. Todos os dias a igreja começa a orar e perseverar na oração. Mas Pedro está preso. Enquanto a igreja está orando, a igreja não vai saber nada do que vai acontecer agora com Pedro. Só que a ação de Deus não acontece de um dia para o outro. Pedro continua preso, vai passando-se os dias das festas. O texto vai dizer que Herodes ele faz uma estratégia, porque o inimigo ele tem estratégias. Não posso aplicar agora, tem que só contar a história. O inimigo Herodes ele cria uma estratégia no sentido de que eu vou prender ele está preso, e eu vou matar eles após a Páscoa, após a festa sagrada eu mato ele, perante o povo, para que o povo veja. Vou aproveitar o povo todo reunido na cidade, que a cidade está cheia, e vou executar ele para colocar medo desses crentes. Esse era o plano. Só que o texto diz que um dia antes do plano final ser executado, um dia antes, à noite, ele ia fazer isso pela manhã, à noite anterior ao plano do adversário, um anjo desce na cela. Só que antes o texto ainda faz questão de mostrar como estava a cela. Herodes separou 4 turnos de guarda, com 4 soldados em cada turno, ou seja, 16 homens aqui em turnos para olhar Pedro, porque lembra-se que quando botaram para vigiar Jesus no túmulo, o que aconteceu? Sumiu. Ele falou: então agora eu vou aumentar o número. Só que não eram só 16, a Bíblia vai dizer que além dos 16 que estavam em turno, dentro da cela, tinham mais 2 dentro da cela com o próprio Pedro. Então eram 18 homens com Pedro. Era Pedro numa cela com 2 dentro, e dentro da cadeia existia mais 4 turnos com 4 soldados. Uma cadeia cercada e fechada com portas de ferro, todos armados. E Pedro, o texto vai dizer, com as 2 mãos presas, com cadeias. Tenta imaginar aquelas algemas presas na parede, segurando as mãos de Pedro.
Nesse ambiente, o texto vai dizer que um anjo desce na cela. Um anjo de Deus, ele desce na cela. E ele desce com uma luz. O texto vai dizer que Pedro está dormindo. Mas mesmo dormindo, ele não enxerga a luz. O anjo desceu, iluminou toda a cadeia. Pedro não acorda. É necessário que o anjo toque do lado dele e fala: levanta. O texto diz que quando Pedro levanta, a cadeia quebra. Ao quebrar a cadeia, o anjo fala assim: agora vamos depressa. Coloca a tua roupa, coloca a tua sandália, coloca a tua capa e me segue. O Pedro agora ainda está meio tonto. Já chegou de madrugada, alguém te acordou assim de uma hora para outra? E ainda manda você correr? O que está acontecendo? É Pedro. Eu não conheço esse cara. Não sei o que está acontecendo. Tem uma luz aqui tremenda. Eu não estou entendendo nada. O anjo fala: me segue. Aí Pedro, tá. Olha para as mãos, as cadeias caíram, vamos embora. Pedro começa a andar. Ei, tinha quantos homens dentro da cela com ele? O texto não diz que os homens estavam dormindo. Em outros textos, em passagens semelhantes, a Bíblia faz questão de mostrar que os guardas adormeceram. Eu quero que você entenda o seguinte: houve uma luz, e nessa luz agora, ninguém está enxergando Pedro e nem o anjo. O que vai acontecer aqui é algo sobrenatural. É tão sobrenatural que quando Pedro sai, ele fala assim: agora eu entendo que isso aqui não é um sonho, não é uma visão. Porque para Pedro, o fato que estava acontecendo com ele agora era um sonho, porque ele nunca viu algo acontecer disso. De 18 guardas ver ele passar, e ninguém consegue enxergar que ele está passando. O texto não diz que os guardas estavam dormindo, os guardas estavam acordados. Os 2 na cela estavam acordados, e os 16 no caminho também estavam acordados. É Pedro agora vendo ele passar, ele vendo o anjo, seguindo o anjo. Aí quando ele chega na porta, acontece a primeira porta automática do mundo. E agora acontece. Porque a porta não se quebra. O texto diz que a porta abre automaticamente. Pedro, ele anda. Ele sai pela porta principal da cidade. Pedro não sai pela porta dos fundos. Todos os filmes que nós vemos, às vezes, de coisas semelhantes, assim que alguém é preso, sempre vem alguém assim: não, eu tenho uma saída pelos fundos. Não, mas Jesus agora fez questão de fazer com que ele saísse pela porta principal da cidade. A porta se abre para ele, ele sai pela rua. O anjo está ali, ele está continuando seguindo o anjo, só que de repente o anjo some da visão dele. Ele cai em si e fala: verdadeiramente, quem veio me visitar é um anjo do Senhor. Ele, pensando nisso, ele considera: eu vou para a casa da irmã Maria. A igreja estava fazendo o quê? Enquanto tudo isso estava acontecendo, esses dias todinho, a igreja estava fazendo o quê? Aí do nada, ele não sabe, ele está preso. Ele fala: eu vou para a casa da irmã Maria. E aonde que a igreja estava orando? Na casa da irmã. Ele falou: vou para a casa da irmã Maria. Ele vai. Ele chega na porta. A porta se abriu para ele, era uma porta de ferro. Agora ele chega diante de um portão de madeira. A porta de ferro se abre. Agora o portão de madeira está fechado. Ele bate no portão de madeira. Eu estou adiantando a história porque eu sei que Deus já está aplicando o que eu vou falar. Você já. Ele começa a bater no portão de madeira. O que antes, na presença do anjo, se abria automaticamente, agora quando ele está sozinho, ele precisa bater. Ele bate. O texto vai dizer que uma menina, uma serva, uma menina trabalhadora, uma jovem que trabalhava na casa, por nome Rhodes, ela ouve a voz de Pedro. Ela não vê Pedro, ela ouve a voz e começa a ficar alegre. Ela fica tão alegre que ela não sabe o que fazer, Cida. Ela fala: meu Deus, o que eu faço agora? Ela sai correndo para contar, porque ela estava muito alegre. Ela ouviu a voz daquele que vocês estavam orando. Ela sai correndo para contar, e o povo está reunido dentro da casa orando. A casa estava cheia, era uma casa grande, cheia de crente. Era Páscoa.
Todo o povo estava reunido, os crentes estavam todos lá orando. Ela sai correndo. Eu preciso contar essa novidade, mas ela não abre a porta, ela deixa Pedro lá de fora. Ela vai lá e conta. Você não sabe o que está acontecendo, gente. O que houve? Fala, menina. Você não sabe o que está acontecendo. Eu ouvi o quê? Eu ouvi a voz de Pedro. Pedro está lá fora. Já viu quando você está todo alegre, que você começa a receber notícia e alguém fala assim: você é maluco? Ela: mas eu ouvi. Menina, você está doida. Não, eu ouvi. Não deve ser ele, deve ser o anjo. É o anjo dele. Não é ele. Alguém vai lá e resolve. Só que Pedro está lá de fora ainda. Ele quer entrar. Ele está diante agora da porta de madeira, que não se abre. Mas o que ele faz? Ele desiste? Não, o texto diz que ele continua a bater, perseverando. Bora, abre o portão aí, alguém urgente. Aí abrem. Aí Pedro entra. Quando Pedro entra, todos ficam atônitos. Meu Deus, que mistério é esse? Meu Deus. Aí o Pedro fala: eu estou fugindo. Fala embaixo. Fica quieto. É verdade. Eu sofri tudo isso para que vocês vá até Tiago e os meus irmãos e conte tudo o que Deus fez na minha vida. Deixa eu tentar começar a aplicar algumas coisas proféticas para você nesse texto. Olha aqui. A igreja está sofrendo perseguição. O adversário lhe monta uma estratégia, presbítero Marcos, para tentar destruir a igreja do Senhor. O inimigo, ele tenta tirar a vida, porque uma das coisas que ele tem é matar, roubar e destruir. A ideia agora do adversário é tentar matar Pedro. E antes, ele havia matado um companheiro de Pedro, Tiago. Ele monta todo um cerco. Mas o que o diabo não sabe, o que o adversário não sabe, é que por mais que Deus permita que alguns sejam tocados, tem outros que o próprio Deus fala assim: ó, é meu, nesse você não toca, nessa você não toca, nela você não toca, nessa casa você não toca. Mas pastor, a Bíblia diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Sim, isso não quer dizer que você não vai passar por algumas aflições. Entenda que no final você vai entender. Já até preguei o finalzinho da história. Tem aflições que você precisa passar mesmo, para que os seus irmãos saibam o que você está passando, e para que o nome do Senhor seja glorificado. As portas do inferno nunca vai prevalecer. Prevalecer é vencer. Pode parecer que ela está ganhando, mas ela nunca vai vencer aquilo que Deus separou você para ser. O propósito que Ele tem para a tua vida vai se cumprir. Persevera até o fim. E o texto é bem claro. O texto não diz que Pedro está preso. Depois releia. O texto vai dizer que Pedro estava guardado na prisão. Já viu isso? Tem locais que nós estamos achando que a vida acabou, que tudo é o fim. E Deus está falando assim: não, esse lugar eu só separei para te guardar. Esse lugar que você está passando, que você acha que é o fim, eu separei só para te guardar do teu adversário. É um lugar que eu vou te proteger, eu vou te guardar. Mas na prisão eu vou te guardar. A estratégia era morrer no dia seguinte. A estratégia do adversário era matar Pedro no dia seguinte, Wesley. Pedro fica alguns dias ali, guardado. Para os de fora, preso. Mas quem vive o processo, guardado. Quem está de fora, Rogério, não entende esse câncer. Acha que é morte. Mas você que está vivendo, fala assim: é cuidado de Deus.
Quem olha para você fala assim, ó, tá vivendo o inferno, e você fala assim, eu estou sendo guardado por Deus. Quem olha de fora para você fala assim, tá vivendo o deserto, mas você que está dentro sabe assim, é processo de Deus. Quem olha de fora fala assim, a família está destruída, você que está dentro fala assim, é só um momento que Deus está preparando a minha casa para viver o sobrenatural. Ei, de fora está falando assim, ó, tá no coma, mas você que dentro está falando assim, ó, é a mão de Deus que está preparando um milagre. Quem está fora nunca entende o que está acontecendo. Pedro está aqui guardado. E olha a estratégia. Cida vai morrer no dia seguinte, mas está dias preso. Já viu que tem momentos que você fala assim, ó, mas esse Deus demora tanto. Eu sei que a maioria já falou isso com Deus. Deus, por que você não veio até agora? Eu tenho orado tanto tempo, porque o Senhor permite viver esse processo? Porque o Senhor permite eu viver tudo isso que eu estou vivendo? Porque o Senhor não veio logo no início e acabou com a situação? Já viu que Deus é especialista em levar a gente no extremo? Já viu, pastor Carlos, que Deus é especialista em levar a gente até no último dia, até os 45 do segundo tempo, para vir com milagre? Aí você está falando assim nesse período, eu não aguento, Senhor, e Deus está falando assim, pode ficar tranquilo, porque se eu estou dando tempo é porque eu sei que você tem força para isso, eu sei que você consegue. Espera só mais um pouquinho, que não tardará. Estenda a tua mão para cá, é para receber, que eu quero profetizar. Pode até estar demorando, pode até o adversário falar que você não vai conseguir, mas está chegando uma força de Deus que vai renovar a tua alma, vai renovar o teu vigor, e vai chegar a vitória sobre a tua vida. Olha para o teu irmão e diga assim, Deus não se atrasa. Fala para ele, Júnior, Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. O relógio dele é perfeito. Ele sabe a sua condição, Ele sabe o teu momento, Ele sabe o seu instante, Ele sabe que você ainda tem condições, Ele sabe que ainda há uma gotinha de esperança aí, Ele sabe que você consegue. Deus não se atrasa. Senhor, se o Senhor estivesse vindo antes, meu irmão não teria morrido. Ah, mulher, se tu soubesses com quem você fala, se tu soubesse que eu não me atraso, eu vim ao quarto dia mesmo para mostrar que eu tenho poder sobre a vida. Lázaro, saia para fora. O povo está saindo do deserto, o povo está saindo do Egito. Quando está saindo do Egito, ele vê o mar. Mas Deus não poderia ter dado saída antes? Deus espera o povo chegar no mar. Deus poderia dar, até porque era Deus que guiava o povo. Se Deus guiava o povo, por que Deus levou o povo exatamente agora para ficar encurralado de frente para o mar? Quando chega no último instante, Moisés fala, Senhor, os egípcios estão vindo aí atrás, por favor, faça alguma coisa. Deus falou assim, está orando para mim agora? Fica tranquilo, só diga ao povo que marche. Mas o mar não está aberto, marcha primeiro, começa a andar, que vocês vão ver o milagre acontecer. Deus é especialista, irmãos, em chegar no último momento da tua vida, que você acha que é o último momento, mas é o horário certo dele, é a especialidade dele. Ele sabe até onde você consegue. E Deus também é especialista em saber que nós, às vezes, não sabemos aquilo que nós somos capazes de aguentar, porque Ele te conhece. É o que foi falado, foi ministrado pela Jéssica aqui. Ele te conhece por dentro e por fora. Ele conhece até os seus pensamentos. Deus não se atrasa. Deus sabe o teu limite. Pedro está dormindo, está preso. Dia seguinte vai morrer, mas ele está dormindo. Eu fico vendo alguns cristãos
que vive uma ansiedade tremenda. Eu sei que cada um sabe onde seu calo aperta, cada um sabe os processos que estão vivendo, mas às vezes a nossa ansiedade está dizendo para Deus assim: eu não acredito que o Senhor tem poder para cumprir as suas promessas. A nossa ansiedade está falando para o céu assim: ó, eu não creio na tua palavra. O nosso medo está falando assim para o Senhor: Senhor, a verdade é que eu não acredito que o Senhor é capaz de reverter a minha situação. Eu aprendo com Pedro aqui agora, que em meio à morte para o homem, Pedro fala assim: calma aí, eu andei com Jesus, ele falou que eu faria coisas maiores do que ele. Ele falou assim: ó Pedro, eu estou te entregando a chave do céu eu estou entregando a você, a chave da minha igreja estou entregando a você. Você ainda vai pregar, Pedro, e vai converter milhares. Através de você eu vou levantar uma igreja, tem tantas igrejas, dentro delas tem uma igreja, em 2000 e poucos anos você vai conhecer uma igreja, você nem vai conhecer na verdade, uma igreja forte, está se batizando, mas eu estou te entregando agora a autoridade. É Pedro falando assim: ó, toda circunstância ao meu redor parece dizer que eu não vou conseguir, mas independente do que está acontecendo, eu tenho uma promessa, e debaixo dessa promessa, eu não temo o homem que tenta arquitetar qualquer coisa contra mim, eu não tenho um adversário, eu não tenho as lutas, eu não tenho as prisões, os grilhões, agora eu vou descansar nele. Sabe o que falta para chegar à tua vitória? Aprender a descansar no Senhor, aprender a confiar em Deus, ainda que a sua vista não consiga enxergar, mas você fala assim: ó, aquieta a minha alma, eu tenho uma promessa da parte de Deus, e aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Mulher, para de ficar turbada quanto que vai acontecer na sua casa, quanto essa família. Aprenda a descansar no teu Deus, aprenda a confiar em Deus. Não adianta nós ficarmos de um lado para o outro desesperados, porque aquele que nos chamou, Ele providencia todas as coisas. Se for necessário, Ele envia um anjo, se for necessário, Ele abre mar, se for necessário, Ele cura a enfermidade, se for necessário, Ele salva a casa. Mas eu nunca vi Deus falhar para com os seus servos. Tudo o que Ele prometeu se cumpriu. O que falta em nós é aprendermos a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade. Por que, Pedro? Fica tranquilo, tem 2 guardas comigo na cela. Mas por que você está tranquilo, está dormindo? Porque Ele tem cuidado de nós. Ele que cuida, é Ele que te guarda. Pedro está dormindo, e agora o anjo desce na cela. Ele desce e ilumina todo o ambiente. A presença de Deus desce e ilumina o ambiente. Quando a presença de Deus chega, as trevas não ficam, ela ilumina o ambiente. Não tem como ter presença de Deus e ter trevas, porque a presença de Deus, ela traz luz para o ambiente. Nós estamos vivendo um período agora que muitos crentes estão debatendo: eu posso ir para o Rock in Rio? Eu posso ir para show secular?
Pode. Aonde a presença de Deus chega, ela ilumina o ambiente. Se eu vou para um ambiente que as trevas contaminam a minha vida, Deus não está no negócio. Agora, se eu vou para um local para que a luz dele ilumine o ambiente, Deus está no negócio. Se eu vou para um lugar para que esse lugar entre dentro de mim, Deus não está no negócio. Agora, se eu vou para um lugar aonde o que dentro de mim está contamina todo o ambiente, aí Deus está no negócio. Quer saber se um lugar é certo para você estar? Pergunte: o que está dentro de mim está iluminando todo o som ao meu redor? Deus fala assim: você tem autoridade para estar. Agora, para o ambiente que você vai, aquilo que está ao seu redor tem entrado dentro de você, ali não é o lugar para você estar. Eu aprendo aqui na Bíblia que agora o anjo desce e a luz ilumina o ambiente. Mas a luz ilumina o ambiente e Pedro continua dormindo. Tem Pedros que estão aqui, a presença de Deus chegou, iluminou o ambiente, mas continua dormindo. E é por isso que não vê milagre. A presença chegou, a luz acendeu, mas ainda continua dormindo. Tem pessoas que têm um sono leve, já viu? Não sei quantos de vocês aqui tem isso. Acendeu a luz do quarto, já levanta logo. Minha esposa é assim, depende, às vezes. Tem momentos que acende a luz do quarto, a Ellen já levanta rabujando. Aí eu tenho que entrar como? Agora comigo, irmãos, você pode acender a luz, pode pisar no quarto, só acorda se ligar o ventilador. Tem crentes que estão num ambiente, mas estão num sono tão profundo, que perdem a oportunidade de ver a presença de Deus. Se cansam tanto com a ansiedade, ficam tão cansados de tão ansioso que o ambiente proporcionou, que quando chega a presença não consegue receber porque está dormindo. Pode descer até o anjo, iluminar o ambiente, aqui não foi só a luz, pode descer até o anjo, mas está tão cansado que não consegue ver Deus. Está tão destruído que não consegue ver Deus. Prefere alimentar o desejo da carne, que é de dormir, do que viver o extraordinário que Deus tem para nossas vidas. Tem pessoas que preferem alimentar a carne do descanso do que viver o que Deus tem para eles. É uma luta. Pedro está dormindo, só que o anjo pega e toca nele. Bora, levanta. Já observou que tem pessoas que só se movem de acordo com a circunstância, pastor Jorge, que está ao redor? Tem pessoas, presta atenção nisso, que só se movimentam de acordo com a circunstância ao redor. Tem algema na minha mão? Tem guarda? Para que eu vou me levantar? Deixa eu continuar no meu lugar. Tem pessoas que vê o cenário de deserto, de prova, fala assim: eu tomar posição para quê? É vir uma prova, é uma luta só, deixa eu continuar da mesma forma que eu estou. Por quê? Porque ela só se move de acordo com o que está ao seu redor. Se o ambiente está favorável, eu vou. Se o culto está pegando fogo, eu vou dar lugar. Mas se o culto estiver morto, deixa para lá, eu vou continuar a mesma coisa. Não, quem faz o culto é você, meu irmão. Independente do ambiente, dá o lugar que for necessário. Viva a presença! Olha que o anjo fala com Pedro. Cutuca, ele acorda, levanta. O texto diz que Pedro está preso, mas Pedro não olha para as prisões, para as cadeias. Pedro não olha para os guardas que estão dentro da cela dele.
ele vai de acordo com a palavra que foi liberada da presença. Não importa o que está acontecendo, a ordem do Eterno foi: se levanta. O que Pedro faz? Se levanta. Mas quando ele levanta, o texto diz que as cadeias caem. O anjo não mandou a cadeia abrir. Pedro não fez força para a cadeia abrir. Ele apenas se posicionou diante da palavra que Deus liberou para ele: se levanta. Não se mova por aquilo que você vê. Aprenda a se mover debaixo daquilo que Deus liberou sobre a tua vida. Se Deus mandou você andar, ande. Se Deus mandou você terminar, termina. Se Deus mandou você se afastar, se afaste. Se Deus mandou você seguir, siga. Se Deus mandou você se calar, se cale. Se Deus mandou você falar, fale. Mas haja de acordo com a ordem de Deus. Pedro, ele levanta, as cadeias caem, está livre. Mas tem 2 homens ali. O anjo fala assim, o anjo poderia falar assim: corre agora, mete o pé, essa é a hora. Mas o anjo fala assim: coloca a tua roupa, coloca a tua sandália, pega a capa também. Entenda uma coisa, Pedro: você não vai sair daqui num estado de humilhação, de cabeça baixa, num estado de vergonha. Coloca de novo a sua roupa, coloca de novo a sua sandália, coloca de novo a sua capa, porque hoje eu vou fazer você sair daqui da mesma forma que você entrou, é de cabeça erguida. E outra coisa, vai sair pela porta da frente, hein? Vem comigo, me segue. O anjo fala: me segue. Não sou eu que vou à frente do anjo. Não é a presença que vem atrás de mim. A presença fala para ele: me segue. Se ele fala me segue, é porque ele vai Se o anjo fala me segue, é porque o anjo está Então não é você, não é o teu conhecimento, não é o teu estudo de teologia, não é a sua busca, não é a sua capacidade, não é o seu tempo de igreja, não é o seu tempo de convertido, não é porque você é pastor, não é porque você é obreiro, não é porque você coloca coletinho, é porque vai uma presença à tua frente. Eu te falei que parece um filme de Hollywood, ninguém está vendo nada. É só você lembrar do Salmo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra é o guarda, a sombra está guardando ele. A mão de Deus é como se a mão de Deus estivesse assim, pode ir, que ninguém está te vendo, não, vai. Pedro chega diante da porta. O que acontece com a porta? O texto diz que a porta de ferro se abre. Pedro agora está na rua, seguindo a presença, indo atrás daquilo que a presença começou a o guiar, seguindo uma ordem que Deus deu para ele. Aí Pedro fala assim: eu não sabia que isso que eu estou vivendo é real. Agora eu vejo que o anjo de Deus frustrou os planos do adversário, e tudo que pensavam contra mim, porque às vezes nós pensamos que é só adversário, mas tem pessoas da comunidade que pensam coisas a nosso respeito. Às vezes Deus permite que vivamos algumas coisas para que os planos dos adversários se frustram, e para que as pessoas vejam que pensavam contra coisas de você, vejam que a mão de Deus está sobre a tua vida. Você não precisa falar, você não precisa nessa porta tocar,
Essa porta você não precisa escrever. Essa porta você não precisa mandar respostinha na rede social. Nessa porta você não precisa ficar mandando recadinho ou indireta no status. Não precisa. Para essa porta se abrir, você não precisa dar um jeitinho. Para essa porta se abrir, você não precisa fazer cambalacho. Para essa porta se abrir, você não precisa se aliar a político. Para essa porta se abrir, você não precisa dar suborno. A porta vai se abrir. Por quê? Por causa da presença. Pedro, não é você, não é a sua mão, não é a sua força, é aquele que vai à tua frente que abre a porta. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Algumas portas serão abertas sobre a tua vida. Não vai precisar fazer força, não vai ser por violência, não vai ser com jeitinho, vai ser a presença do Eterno que vai à tua frente, que vai abrir a porta, que vai fazer cadeias cair e que vai fazer o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. Só aqueles que creem, joga a tua mão para o alto e dê um brado de glória ao Senhor. Pedro agora está seguindo o anjo, pastor Jorge. Só que tem momentos que o anjo ele faz questão que nós andemos com as nossas próprias pernas. Tem pessoas que a vida toda quer ser carregada pela presença. Eu não estou falando que você não deve ver com a presença, entenda o que eu estou falando. É que tem momentos que você precisa tomar a direção da tua vida, porque até o momento era Pedro que estava seguindo. Só que tem momentos que é você que precisa tomar decisões. E parar de culpar Deus por algumas decisões erradas que nós tomamos. Aprenda que agora o anjo sai, ele some, desaparece. Ele fala assim, agora segue o teu caminho. Aprenda você a tomar decisões sozinhos. Sozinha. Pedro segue. Ele fala, vou para a casa da irmã Maria. A igreja estava fazendo o quê? Nesse processo todinho que eu contei, a igreja está orando. Qual a oração da igreja? Senhor, liberta Pedro. Senhor, liberta o nosso pastor. Senhor, o Senhor sabe que ele é inocente. Liberta o nosso pastor Pedro, Senhor. Senhor, entra com providência. Não deixa Herodes matar Pedro. Liberta Pedro. Por favor, Senhor. É dias e dias orando nesse sentido. Aí Pedro agora chega em frente à casa da irmã Maria, andando pela rua principal da cidade, vestido de forma decente, com a roupa que ele entrou, como se nada tivesse acontecido. Agora Pedro ele chega na casa da irmã Maria, é uma casa grande, ampla. A casa era tão grande que ela tinha duas portas. É um portão do quintal e o portão da casa. O texto está mostrando que Pedro está no portão do quintal. Ele chega num portão de madeira, portão de ripa. Vamos pensar no portão de ripa. Estou falando que é um portão forte. É um portão de algo simples. Mas ele tinha acabado de viver uma experiência que a porta de ferro abriu para ele. Eu falei que uma porta de uma cadeia, não era qualquer ferro. Eu estou falando de uma prisão de segurança máxima da cidade, foi aberta. E agora ele chega diante de uma porta de ripa. E eu sou aquele da porta de ferro, madeira. Sou eu, Pedro. Abre. E a madeira? Então, aqui é Pedro. Tem como alguém abrir a porta?
Era como se a madeira estivesse falando para ele assim: psiu. Não foi o fato da experiência que você viveu lá atrás que quer dizer que todas as portas serão abertas para a tua vida. Tem portas que serão abertas pela presença, mas tem portas que você vai precisar se humilhar e bater. Tem portas que serão abertas pelo próprio Deus, mas tem portas que você vai precisar se esforçar e ser humilde para entrar. Tem portas que o próprio Deus vai te conduzir, mas tem portas que só a sua humildade vai fazer você entrar. Só a sua humildade vai fazer você entrar. Era tipo, agora a porta, mas Deus falou assim: ó, eu conheço aquela presença que abriu para você lá. Mas entenda o seguinte, Pedro: o que abriu para você lá não foi você, foi a presença. Não é você, nunca foi sobre você. Não é o teu nome, não é o teu cargo, não é o que colocaram sobre a tua vida que vai fazer todas as portas se abrirem. Bate. Abre a porta, por favor. Aqui é Pedro, por favor. Alguém chama a irmã Maria. A menina fica feliz da vida. Pedro está lá fora, gente. Pedro está lá fora. Você é louca, nós estamos orando. Afinal de contas é uma menina. Por que dar crédito para quem chegou agora? Né? Os mais velhos estão buscando a presença, os mais novos estão servindo. Continua no teu trabalho de servir. Nós vamos continuar buscando a presença do Eterno, porque se Deus quisesse liberar Pedro mesmo, Ele primeiro teria revelado a gente. Afinal de contas, sou eu que estou orando, sou eu que estou buscando, sou eu que sou do mistério, sou eu que sou o pastor. Tem que revelar para mim. Não vai revelar para um que começou agora, não vai revelar para quem é um serviçal. Talvez alguém entrou aqui falando assim: eu sou tão pequeno, eu sou o menor da casa, ninguém dá nada por mim. Eu acho que nessa igreja eu não tenho nem serventia. Por que Deus vai me usar, podendo usar tantos valores? Aí Deus fala assim: ó, eu tenho o costume de revelar coisas para pequenos. Eu tenho o costume de reservar mistérios e milagres para aqueles que são pequenos. Eu tenho o costume de pegar aqueles que não são nada e levar a trono. Eu tenho o costume de pegar aqueles que não são e fazer com que sejam. Eu pego aqueles da lama e coloco entre príncipes. Olha Samuel chegando agora na casa de Jessé. Cadê seus filhos? Pede para entrar, porque hoje Deus mandou eu vir aqui ungir um rei sobre Israel. Mas tinha um pequeno. O pequeno está no deserto, porque ninguém dá nada por ele. Ele é o menor, ele é o último da fila. Nunca vai achar que é ele. Mas Deus tem reservado coisas para aqueles que se acham pequenos. Por quê? Porque os humilhados serão exaltados. Deus, Ele gosta dos humildes dessa terra. É a serviçal que agora é a primeira a ver o milagre. Ela abre a porta. A igreja vê o que? A resposta que ela vinha pedindo a Deus há muito tempo. Tem milagres que a igreja tem orado e ainda não chegou. Tem milagres que a igreja tem buscado, mas ainda não está vendo. Mas o fato de você não estar vendo não quer dizer, André, que Deus não está trabalhando. André, ó, a dica aí, ó. O fato de você não estar vendo, só o fato de você estar orando, não quer dizer que Deus, Ele não está trabalhando em nosso favor. A igreja estava orando, mas Deus estava lá com ele, lá na cadeia, quebrando cadeias, cegando guarda e tirando ele da prisão. E a igreja estava orando. Enquanto a igreja ora, Deus se
se movimenta. Enquanto a igreja ora, Deus trabalha. Enquanto a igreja ora, Deus faz cadeia quebrar. Enquanto a igreja ora, Deus cega o adversário. Enquanto a igreja ora, o milagre chega na porta. O milagre de Deus vai bater na tua. Fica de pé comigo, por favor. Adabasure candarabarai. Feche seus olhos em nome de Jesus. O André vai ministrar algo sobre o teu coração, uma canção que Deus deu para ele. Eu quero que você ore agora nesse momento. Fala: Senhor, o Senhor sabe os milagres que eu tenho te pedido. E você vai orar assim: Senhor, tu sabes algumas cadeias que precisam ser quebradas na minha vida. Tu sabe que algumas prisões têm me travado. Mas a ordem de Deus para você hoje é: se levanta. Está preso, as suas mãos estão presas. Talvez a vício, talvez a fraquezas, talvez a relacionamentos, frustrações. As mãos são presas. E a presença hoje veio aqui nesse ambiente. Não espere as prisões caírem para você seguir o que Deus está mandando. E o que Deus está mandando, André? Se levanta. Não morreu as promessas que Deus prometeu sobre a tua vida. Elas são vivas até agora. Enquanto é isso, Deus trabalha em teu favor. Ora ao Senhor através dessa canção. Não morreu todas as promessas que Deus te prometeu. Levante a cabeça e mantenha a fé. O tempo não é seu, o tempo é dele. Agora Deus manda cantar para você: se põe de pé, levante suas mãos e receba poder. As promessas de Deus vão se cumprir também na sua vida. Hoje eu profetizo, você vai crescer. Vai chegar também um tempo de vitória sobre a tua vida. Mas enquanto é isso, Deus manda você profetizar sobre a tua igreja. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Ele está trabalhando. Deus está trabalhando. Deus te fez um pedido. Você que tem orado ao Senhor por essas promessas, se levanta e sai correndo do seu lugar e vem aqui para o altar, porque a presença está te chamando para receber o teu milagre. Se for criança, pode colocar no altar. Isso, pode vir. Sai do seu lugar, fala: Senhor, eu quero tomar posse daquilo que eu tenho pedido ao Senhor. Eu não estou vendo, mas eu preciso tomar posse disso. Me ajuda a descansar. Na mandarabarai, que me dubiadarai, é me dandarabasurei. Isso, sai, vem, 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 vem. Não morreu. Todas as promessas que Deus te prometeu. Levante sua cabeça e mantenha a fé, a fé. O tempo não é seu, o tempo não é nosso, o tempo é
levante suas mãos e receba poder. Hoje eu profetizo, você e a sua casa vai vencer, vai crescer. Eu tenho uma notícia do céu. Se você tem mão pra receber, levante elas nesse momento e louva pra Ele te ouvir e canta. Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, Deus está trabalhando, aleluia. Deus está trabalhando. Tenha fé, Deus está trabalhando, Ele está trabalhando. Coloca a mão sobre o teu coração nesse momento e a outra mão você levanta para você receber essas palavras que vão ser liberadas no altar para você. Levante mais as mãos e a outra você coloca no coração. Ei! No meio da sua casa Ele está trabalhando. Pra essa porta que fechou, meu Deus está trabalhando. Não desista, tenha fé, não desista, se põe de pé, não desista, tenha fé, Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, Deus está trabalhando, Ele está trabalhando, Deus está trabalhando. Não desista, não desista, não desista. Ei, se põe de pé, não desista, tenha fé. Não desista. Não desista. Não entregue os pontos. Põe de pé, não continua desista, a bater. Tenha fé. Olha só o que Pedro faz. Olha o que Pedro faz. Pedro chega diante da porta. Eu falei que a porta é de madeira, correto? A menina não abre a porta de imediato. O texto que vai dizer isso. Eu não estou forçando, o texto diz isso. Presta atenção nisso. Ele está diante da porta de madeira. A porta não abriu, ele bate. A menina vai, conta para todo mundo. Ninguém abre a porta. O texto diz que Pedro continua a perseverar em bater na porta. Ou seja, a primeira porta abriu. Cheguei na porta de madeira, não se abriu. Mas não é por isso que eu vou parar. Eu vou continuar a perseverar, a bater. Eu não vou desistir de buscar aquilo que Deus tem me conduzido. Eu vou continuar a bater. Então recebe isso, não desista. Não desista, Ele vai ministrar de novo. Não desista, continue, persevera. Continua a bater na porta. Se põe de pé, não desista, tenha fé, não desista, se põe de pé, não desista, tenha fé, não desista, se põe de pé, não desista, tenha fé, não desista, se põe de pé, não desista, tenha fé. Ei, eu não vou precisar orar por vocês, porque já foi liberada a palavra. Vocês vieram profeticamente. Vocês já vieram debaixo de algo que Deus já prometeu. Você vai se cumprir. A minha pergunta agora é para alguns que estão aqui, aos que vieram ou estão no seu lugar, que estavam afastados da presença, e Deus falou para você: ei, só se levanta, que eu vou quebrar as cadeias. Você que quer se levantar, levanta a tua mão para eu te conhecer. Você que quer aceitar Jesus, falando assim: ó, eu quero me levantar. Eu preciso me levantar, para que todas essas cadeias que estão me aprisionando sejam quebradas. Se há alguém aqui nessa tarde que precisa se levantar,
para que Deus quebre todas as prisões. Só levante tuas mãos, eu quero te conhecer e quero orar pela tua vida. Há alguém nessa tarde que entende que a presença de Deus quer te conduzir, mas para isso é necessário você se posicionar. Só levante suas mãos, eu quero te conhecer. Se não há, que Deus abençoe toda a igreja dele. Vá para o seu lugar, tomando posse da sua vitória através de Cristo Jesus. Amém.